Um bolo pamonha deliciosamente cremoso. E o melhor, feito na palha do milho. Fica um charme. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Esse bolo pamonha é sucesso de vendas agora nessa época de festas juninas. Então, vem comigo aprender essa receita. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Nós vamos começar escolhendo e limpando as espigas de milho. Elas têm que estar assim, bem novinhas. Não pode estar o grão muito amarelo, pois ele fica um pouco duro. Vamos começar cortando a parte do milho que nós não vamos usar para conseguirmos as melhores palhas possíveis. Nós temos que retirar a palha do milho da melhor maneira possível, para que ela fique bem grande, pois é com ela que vamos forrar a nossa forma, deixando o nosso bolo pamonha ainda mais charmoso sendo assado na palha do milho. Então, depois de cortar as duas extremidades do milho, vamos desenrolando assim a palha para que ela saia inteirinha sem se rasgar. Essa palha é muito importante, pois ela será a base do nosso milho e a decoração também. Então, retira a palha com cuidado e vai reservando, para utilizar depois na hora de enformar o bolo. Nós vamos utilizar só as melhores palhas para forrar a forma e fazer o bolo, mas eu gosto de guardar todas e só depois no final descartar as que eu não utilizar, pois às vezes quando vamos montando na forma elas podem se rasgar e precisamos substituí-las. Depois de tirar as palhas que vamos aproveitar, vamos remover o restante das palhas juntamente com os cabelinhos do milho. Isso sim, já vai fora de uma vez para não ficar fazendo bagunça. Limpa bem o milho, tirando todos os cabelinhos. É muito importante que a espiga fique bem limpinha, pois vamos começar a cortar os grãos de milho, separá-los da espiga. Assim, teremos os milhos prontinhos. Nossa palha já está selecionada e separadinha ali do lado, então agora é só reservar para colocar nas forminhas. Eu vou fazer aqui com a forminha quadrada e também com a forminha redonda. A palha serve para isso, para colocarmos na forminha, mas isso é lá depois, quando formos colocar o bolo na forma. Agora, vamos preparar os ingredientes e vamos começar soltando as espigas do milho. Assim, com a faca bem afiadinha, é só passar em toda a espiga do milho que os grãozinhos vão soltando. Alguns vão pular, depois você recupera os fugitivos. É só ir cortando assim, sem cortar muito rente ao sabugo, para evitar que fique aquelas casquinhas muito duras no nosso bolo. Vamos debulhando a espiga, tirando todos os grãos de milho que vamos utilizar na receita. No começo, pode parecer trabalhoso, mas logo você acostuma e vai ver que retirar os grãos da espiga de milho é muito mais fácil do que parece. E esse bolo vai se tornar seu carro-chefe de vendas, principalmente na época de festa junina, pois ele é super saboroso e uma verdadeira delícia. Eu já faço esse bolo há um bom tempo e já testei diversas variações e versões dessa receita. Essa foi a que eu mais gostei. Aqui, quando formos finalizar e faltar pouquinho milho, pois nós precisamos de 350 gramas, eu indico a você cortar um pedacinho da espiga, pois assim você não fica com grãos soltos. Aquela espiguinha que sobrou, você pode cozinhar para comer ou pode guardar para tirar os grãos depois. Enfim, é melhor guardar os grãos na espiga do que sobrar algumas gramas de grãos soltos. Então, eu aconselho a você, quando faltar só um pouquinho para completar as 350 gramas, ir fazendo assim, aos poucos, com pedacinhos da espiga de milho. Fica muito mais fácil, olha só, certinho 350 gramas, 50, 52 dá na mesma. Aqui está a quantidade perfeita de milho e essa espiguinha que sobrou, você pode comer ou guardar a espiga para um próximo bolo, evitando o desperdício. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim, eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas. E eu só tenho a agradecer por essa ajuda.
Ah, e não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, então para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. Então, com os nossos grãozinhos todos separados, vamos começar a preparar o nosso bolo. O bolo é batido no liquidificador e, como sempre, eu aconselho a começar pelos ingredientes mais líquidos. Então, vamos colocar aqui os ovos, o leite, o óleo, que pode ser o óleo de sua preferência, óleo de soja, de milho, de girassol. Eu estou usando óleo de milho, mas não faz tanta diferença. Vamos colocar também o açúcar e, por último, os grãos, que eu vou colocar aos poucos. Vou colocar um pouquinho dos grãos de milho e o restante eu vou colocando com o liquidificador já batendo, pois vai facilitar bastante a nossa mistura. Alguns liquidificadores não aguentam misturas muito pesadas, então assim você pode fazer sem problemas que não vai queimar o motor do seu liquidificador. Coloca tudo ali e vamos começar a bater. Quando essa mistura já estiver batendo, vamos acrescentar o restante dos grãos de milho. Como você pode ver, a nossa mistura já está formando um creminho no liquidificador. Então, agora aos poucos, eu vou acrescentando com o liquidificador ligado o restante dos grãos de milho. É só ir despejando aos pouquinhos assim, no próprio copo do liquidificador ligado. Assim, a mistura já vai batendo e o nosso bolo já vai ficando bem cremoso. Esse bolo, ele é super cremoso, então pode bater assim. Com certeza vai facilitar. Se você colocar todos os grãos juntos, pode dar problema no seu liquidificador. Não faça isso. Vai batendo aos poucos que no final a mistura toda vai ficar bem homogênea. É só deixar bater por uns 5 minutinhos ou até que os grãos todos desapareçam. Agora, por último, eu vou colocar o fermento. Dar só mais uma pequena batidinha para que misture e já pode desligar o liquidificador. O fermento não deve bater muito. Já está prontinho, podemos começar a preparar as nossas formas. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer o bolo nessa forminha retangular, que é a forminha de bolo inglês, daqueles pequenos, e vou fazer também em uma forminha redonda. Antes de colocar a palha do milho, eu vou untar bem com um pouquinho de manteiga ou margarina a minha forminha. E depois eu vou colocar as palhas do milho. Estica assim para que abra bem e coloca a palha bem apertadinha no fundo da forma. Ela vai grudar na manteiga que você passou, então não vai ser problema. Colocamos a outra palha virada para o outro lado para que fique essa partezinha para cima. Aqui eu coloquei que a palha fica virada para cima do bolo e ela vai virar abraçando o bolinho. Se você quiser que a palha vire para fora, você deve colocar a palha no sentido contrário da espiga. Ela se enrola para um lado, você desenrola para o outro e vira ela para fora da forminha. Deu para entender, né? Vamos colocando então todas as palhas na nossa forminha e acomodando bem direitinho para que o nosso bolo fique bem bonito. Se a palha for muito pequena, descarta e pega uma maior. Por isso que eu falo, é importante deixar todas as palhas para escolher no final quais serão colocadas fora. E prontinho, já está forrada a minha forminha. Agora é só virar a mistura do bolo aqui dentro e colocar para assar. Bem simples, esse bolo não tem mistério, mas fica muito bonito e delicioso. Então, é sucesso de vendas garantido. Nosso bolo já está assim, e quando ele começar a assar, a palha de milho vai dar uma abraçadinha no bolo, deixando um charme ainda mais especial. Esse é o nosso bolinho retangular. Vamos preparar agora o bolinho redondo. Essa receita faz um bolo grande ou 2 desses bolinhos pequenos. Aqui eu tenho uma forma de pudim daquelas bem antigas, mas eu gosto muito do tamanho dessa forminha. Vou untar também com um pouquinho de manteiga, passando assim com um papelzinho, ou você pode untar com aqueles spray desmoldante, também não tem problema. Pode utilizar o que você preferir. Eu acho assim com manteiga ou margarina mais fácil, pois nem sempre se encontra o spray. E vamos agora acomodar as palhas de milho. Lembra que eu falei do sentido que a palha se enrola? Ou você coloca assim, nesse sentido, que a palha se enrola, ou você vira e coloca ao contrário, com a parte que enrola para fora na forma. Eu vou colocar assim, pois eu quero que essa forma forre o centro para evitar que o bolo se grude ali no meio.
É importante forrar bem a forma com a palha do milho, para evitar que a massa escorra entre as palhas e vá para baixo da palha do milho. Então, tenha certeza de que você está forrando com bastante atenção. A sua forma precisa estar perfeita para colocar o milho. A parte central já está feita. Agora eu vou forrar a parte de fora, que vai ficar com a parte comprida das espigas para dar aquele charme especial ao nosso bolo. Da mesma maneira, basta ir colocando as palhas de milho na forma, assim deixando uma partezinha para cima. Essa parte eu vou colocar assim, colocando a parte maior da espiga para baixo e deixando a parte mais fininha para cima, para que ela se enrole e dê aquele efeito bonitinho ao nosso bolo. É só preencher assim toda a forminha. Pode parecer no começo que não vai dar certo, mas depois o resultado final é lindíssimo. Dá tudo certo e não escorre nada do bolo para baixo das palhas, como vocês vão ver no final do vídeo. Agora completamos esse pedacinho com uma palha não muito grande. É só para terminar dando aquele charme especial mesmo. Então, coloca mais uma palha ali e pronto. Não se preocupe que elas se ajeitam quando você colocar a massa. Então, fique tranquila. Acomode bem as suas palhas e já pode colocar a nossa mistura de bolo assim em cima da palha. Prontinho, agora é só virar a nossa mistura de bolo. As palhas vão se ajeitar, não se preocupe com isso. Dá uma arrumadinha para que fique mais fácil na hora de virar o bolo e pronto, é só virar o bolo e colocar para assar o nosso bolinho. Ele vai ficar entre as palhas de milho e não vai escorrer para baixo da forma, não se preocupe com isso. Colocamos aqui todo o restante da mistura da massa. E olha como ela não passa à altura em que colocamos a primeira palha, a de baixo, que está ali naquela altura. Essa outra segunda palha, ela é mais um enfeite, mas da mesma maneira a massa não vai vazar dela. Então, depois de colocar toda a mistura de bolo aí, é só levar para o forno para assar. Nossas forminhas já estão prontas e eu vou assar ao mesmo tempo os dois bolinhos. É uma média de 40 a 45 minutos e estão prontinhos, em forno 180 graus. Nossos bolinhos já estão douradinhos e essa palha de milho assim por cima é um charme que fica no nosso bolo. Na hora que você for cortar, você levanta a palha. Esse aqui também, olha como ele não vazou da palha e ficou as pontinhas para cima. Agora vamos desenformar os nossos bolos, que desenformam com uma facilidade incrível. Dá só umas puxadinhas na pontinha da palha de milho e pronto, o bolo soltou completamente da forma e não ficou nada embaixo. Viu como é fácil fazer esse bolo assim na palha do milho? Fica muito mais prático de fazer e fica uma delícia, sem contar que a palha do milho ainda é um diferencial. Esse retangular eu vou colocar nessas bandejinhas que acomoda super bem, principalmente nas caixas de festa junina, que nós vamos montar logo a nossa festa junina na caixa. E olha como não fica nada embaixo da forminha. Prontinho, aqui estão os nossos bolos pamonha feitos na palha de milho. Esse retangular eu vou guardar para colocar na nossa festa na caixa. E o outro redondinho eu vou cortar para você ver a textura desse bolo. O sabor você só vai conseguir ver provando aí na sua casa, mas a textura eu vou mostrar aqui para você. É um bolo que fica cremoso, ao mesmo tempo bem consistente. É muito gostoso mesmo, e essa receita é bem diferente do que se encontra por aí, pois é uma receita toda tradicional, feita com a espiga do milho mesmo. Ela não dá certo se você tentar fazer com o milho em lata. Essa receita só funciona com o milho em espiga mesmo, pois é uma receita bem diferente e artesanal. Aquele bolo caseiro que se fazia na roça lá antigamente, quando não existia milho em lata. Essa é a verdadeira receita desse bolo, o bolo mais antigo que as nossas vovós já faziam. E aqui está o nosso bolinho para você ver a textura. Eu vou pegar aqui com um garfinho junto para facilitar, pois ele é bem cremoso e pode se quebrar. Mas é uma verdadeira delícia esse bolo, então não deixe de fazer para experimentar. É um bolo bem sensível e tem uma validade curta de 3 dias no máximo, mas o melhor é fazer e comer no mesmo dia. E se você for fazer para vender, também faça e venda no mesmo dia. Eu costumo vender esses bolinhos pequenos a R$15 cada um deles. E quando eu faço o grande, que é uma receita inteira numa forma maior, eu vendo a R$30. É um excelente preço para esse bolo, pois é um bolo diferente e totalmente artesanal. Espero que você tenha gostado de mais essa deliciosa receita da nossa Semana Junina. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.